por trás daquela famosa pergunta, será que a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Atrás dessa pergunta está uma outra que na verdade é muito mais importante. E a gente pode pensar no seguinte, será que dá para confiar mesmo em tudo que um narrador de uma história nos conta? Esse é um dos recursos mais famosos utilizados pelo Machado de Assis, principalmente em Dom Casmurro, que é uma das suas obras mais importantes. E a gente, quando pensa nisso, pensa nessa desconfiança em relação ao narrador. Nesse caso específico, em relação ao Bentinho, né, esse protagonista de Dom Casmurro. E essa desconfiança vai nos levar a pensar até que ponto algo é mentira ou manipulação em um texto literário e como que a gente pode pensar em mentira ou manipulação em um texto que é fictício, que não é uma história real. São coisas aí que nós vamos conversar hoje aqui no vídeo, então fica aí até depois da vinheta. Bom, acho que é totalmente dispensável que eu fique apresentando aqui o Machado de Assis para vocês, né? Todos nós conhecemos ele, às vezes com boas experiências de ter lido os primeiros livros aí, ter gostado muito, e às vezes aquelas experiências assim meio traumáticas de tentei ler, era muito jovem, não gostei, achei chato, não entendi, né? E todas essas questões. Mas de fato, Machado é Machado, a gente não precisa ficar falando muito sobre ele, né? Talvez o nosso maior escritor em língua portuguesa e também um dos mestres da literatura mundial. E o que acontece com o Machado é que ele de fato tem essa predileção por livros que tratam de uma profundidade psicológica muito grande, um humor assim sutil, uma ironia muito refinada e uma crítica social ali também sempre presente. O Machado ele usa vários recursos para construir, né, essas narrativas tão impressionantes quando a gente vai ler os livros dele. A ideia hoje é que a gente pense um pouco sobre um dos recursos especificamente que ele usa muito em vários dos seus livros, que é a ideia do narrador não confiável. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, né? Mas para já entender uma noção geral agora de partida, a gente pode pensar sempre no narrador não confiável como esse narrador que nem tudo que ele nos conta pode ser tomado como uma verdade absoluta dentro do livro. É claro que a gente está falando de um livro fictício, em geral, né? O caso do Machado são livros todos fictícios, né? Então não são histórias reais. Claro que a gente vai pensar, bom, mas tem como mentir em algo que é fictício, né? Tem como manipular em algo que é fictício? E a resposta é sim, tem como manipular, porque o que ele está manipulando, ou mentindo, ou recriando, na verdade, é a nossa percepção enquanto leitores em relação àquilo. Então vejam que ele pode contar um fato, distorcer alguma coisa, contar de outro jeito, para que a gente pense, né, para nos levar, na verdade ele está nos manipulando enquanto leitores, né, ele quer nos levar a pensar uma determinada conclusão, quando na verdade a gente também pode pensar em muitas outras. Então esse é um recurso assim interessantíssimo. E vejam que quando a gente pensa na ideia do narrador, a gente está pensando, claro, nesse recurso, né, que é quem conta a história. Dentro da teoria dos narradores, a gente vai ter os tipos mais comuns, que inclusive a gente já falou aqui num outro vídeo, né, sobre leitura de calhamaço. Lá você encontra uma explicação mais detalhada sobre os tipos mais comuns de narrador. Então a gente tem o narrador personagem, tem o narrador protagonista, tem o narrador onisciente, tem o narrador onisciente intruso, e todos esses narradores podem ser transformados em um narrador não confiável, que é essa outra categoria aí que o Machado explora muito bem, e que é basicamente essa forma de contar a história, né, sem fornecer essa visão objetiva e imparcial das coisas. Então, quando a gente pensa nesse narrador, a gente pensa num narrador que ele não está ali, sabe, totalmente imparcial, nos contando uma história sem a sua opinião. É como se, de fato, a todo tempo, ele estivesse imprimindo, ele estivesse nos desviando por aquilo que ele quer, pelo caminho que ele quer nos levar para chegar a determinadas conclusões. Por que ele faz isso? Ele pode ter motivações ocultas, ele pode ser movido por sentimentos pessoais, ele pode estar, inclusive, com uma percepção distorcida da realidade, não proposital, que é algo que pode acontecer também. Então, é algo que depende muito. Isso vai acontecer principalmente quando a gente tem narrador personagem ou narrador protagonista, né? Então, se o protagonista nos conta a história, ele nos conta a história desde a sua perspectiva. E a sua perspectiva nos contando pode não ser tão honesta quanto nós pensamos que seja. Ou pode estar viciada pela sua visão, pela sua forma de encarar as coisas, pelos seus pressupostos, pelos seus sentimentos, né? De fato, eu acho fenomenal como a narração ela é capaz de reproduzir
esse também fenômeno da natureza humana, né? Se eu converso com alguém e essa pessoa me conta uma história, ela vai me dar a sua versão da história, aquela velha história, né? Ela vai me dar a sua versão da história. Se eu conversar com uma pessoa que brigou com ela, aí eu vou ter uma outra versão da história. E aí a gente entra naquele impasse que muitas vezes acontece nas nossas próprias vidas. Quem está certo? Quem está me contando a história verdadeira, né? E isso é basicamente o que é reproduzido na literatura através do narrador não confiável. Quem está me contando a história verdadeira? Será que esse personagem está sendo sincero mesmo comigo, naquilo que ele está me contando? Ou será que ele está manipulando os fatos para me fazer pensar desse jeito? E vejam que isso cria ambiguidades e nos deixa, enquanto leitores, em dúvida sobre o que realmente aconteceu. Porque eu não posso confiar totalmente naquilo. Então, os fatos, os diálogos reproduzidos, os pensamentos, tudo vai chegar em mim enviesado por alguma intenção desse narrador. Como se ele tivesse, de fato, tentando contar uma história a seu favor, né? Ou segundo a sua visão. Eu acho isso tão divertido, porque a gente suspende aquela confiança total, cega no narrador, né? E começa a ler desconfiados. E essa é uma outra experiência de leitura, né? A gente começa a desconfiar e pensar, tem alguma outra coisa aqui que eu preciso investigar. E a leitura, ela acaba ficando até mais instigante, de certa forma, né? A gente, inclusive, pode pensar em muitos outros autores ou cineastas que vão explorar esse recurso, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o Grande Gatsby, que explora bastante isso. A gente vai ter o Clube da Luta, tanto na ideia do livro quanto do filme, né? Que a gente fica assim, com essa perspectiva de, né, será que eu posso realmente acreditar nisso que esse protagonista está me contando, né? Ou depois no final a gente tem aquele plot twist assim, né? Outros filmes como A Ilha do Medo, todos são exemplos de uso do narrador não confiável, né? Que vão aí nos levando nessa teia de enganos, digamos assim. E é de fato um recurso excelente para deixar a narrativa mais instigante, né? Seja para o leitor ou para o espectador, né? Se a gente está falando tanto da literatura quanto do cinema. Esse é um conceito que se aplica muito bem nos dois mundos. Agora, vamos pensar juntos em como funciona o narrador em Dom Casmurro. Então você já conhece a história, né? A gente tem o Bentinho, que é o protagonista. Ele se apaixona pela Capitu, ainda muito jovens. Depois, né, eles se casam e ele começa a suspeitar de que a Capitu traiu ele com o seu amigo Escobar. E essa dúvida da traição é central na obra e corrói o Bentinho por dentro, né? Ele fica o tempo todo corroído por isso, a ponto de ele se transformar, de certa forma, no Dom Casmurro. Ele se transforma nesse homem ranzinza, nesse homem fechado, nesse homem amargo, né? Por causa dessa dúvida cruel que corroeu ele, a ponto de, inclusive, acabar com o casamento dele. E a gente não tem certeza da traição em nenhum momento. Nem ele tem, nem nós como leitores. Então esse realmente é um ponto que fica totalmente dúbio ao longo do livro, né? O que a gente sim consegue perceber? Como é o Bentinho? Quem é o narrador Bentinho, o personagem Bentinho? A gente vai poder pensar em algumas características para ele. Primeiro, a gente pode pensar que o Bentinho sempre teve um caráter fraco, né? Ele sempre foi meio frouxinho, assim. Então, em relação às escolhas, em relação à firmeza, a postura dele diante da vida, né? Em relação à família, enfim, ele tem essa característica de ter pouca firmeza diante das escolhas, diante da figura da mãe. Ele é altamente emotivo, altamente ciumento, ele deixa que as emoções dominem ele de uma forma muito grande, e isso afeta diretamente a narrativa também. E ele é esse narrador que vai manipulando, selecionando fatos para reforçar a sua suspeita. Então é como se ele estivesse provando para nós e para ele mesmo que, de fato, a Capitu traiu. E ele omite, né, de certa forma, coisas que inocentariam ela. Então existe aqui um jogo de manipulação muito grande. Ele começa a entrar numa espécie de obsessão, né, em relação a isso, a ponto de ignorar o que seja a verdade ou o fato real. Isso não importa para ele. Ele já não consegue mais separar o real do imaginado. Ele entra tanto nessa ideia que ele tomou de que a Capitu traiu, de que ele chega num ponto que ele já nem duvida mais disso, né? E ele vai manipulando esses fatos todos, vai nos apresentando a Capitu desde o início, porque de fato Dom Casmurro é essa rememoração, né? Ele começa o livro velho para depois contar desde o início, quando eles se apaixonaram e como foi todo esse processo. Então a gente consegue enxergar, inclusive pelas palavras dele, esse processo de agravamento da sua obsessão em relação a Capitu e em relação à suspeita da traição. Né? E vejam que existe essa importância muito grande, né, na narrativa, porque o que faz Dom Casmurro, ser essa obra genial e inesquecível, e particularmente a minha obra preferida do Machado de Assis, é justamente esse recurso, deixa a história totalmente
inesperada, né? Totalmente única. Vejam que podia ser a história de um cara que suspeita que a mulher traiu e vai lá e bota um detetive, sei lá, e investiga, ou podia ser algo um pouco mais, mais clichê, digamos assim, um pouco mais esperado. Mas o fato do Machado escolher trabalhar nesse limiar da dúvida e escolher trabalhar nesse limiar da manipulação do leitor faz com que essa obra seja realmente única na literatura universal. Porque nós estamos pensando não só numa pessoa que está se enganando a si mesma, que está até um certo ponto meio louca assim com a obsessão, como a gente como leitor acaba entrando nessa mente obsessiva, né, do Bentinho, e acaba também ficando na dúvida nós mesmos, né, a gente também não tem a versão real dessa história, e ninguém nunca vai saber o que se passou na cabeça do Machado, né, será que o Machado queria mesmo expressar que a Capitu traiu ou não traiu, o que o Machado queria expressar? Olha, a crítica já se debateu por muitos e muitos e muitos anos e vai continuar fazendo análise sobre isso. Alguns vão dizer que traiu, outros vão dizer que não traiu, outros vão dizer que não tem como saber, e a verdade é que ninguém nunca vai chegar a uma conclusão, porque a gente não está falando de um processo com provas, a gente está falando de literatura, e a gente está falando de literatura registrada por meio de um narrador não confiável. Então vejam que o centro da obra, na verdade, não é o dilema da traição. O centro da obra, no sentido de por que a obra é tão encantadora, não é a dúvida se a Capitu traiu ou não traiu, mas é sim essa fraqueza de caráter e essa covardia do Bentinho em relação à sua própria vida e o seu relacionamento com a Capitu. Se a gente pensa num núcleo narrativo realmente que sustenta toda essa narrativa, esse é o núcleo. A traição, ela é um motivador, assim, ela é a tensão que mantém a gente ali na obra até o final. Mas esse núcleo narrativo que vai desencadear todos os acontecimentos da história é esse problema do Bentinho enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa personagem, né? Enquanto pessoa fictícia, na construção da sua própria vida. Então vejam que isso é algo que só foi alcançado por causa dessa importância ou desse uso magistral do narrador não confiável, no caso de Dom Casmurro, e tantas outras obras que a gente tem, inclusive obras do próprio Machado, que usam essa mesma técnica. A gente vai poder ver a mesma coisa em Brás Cubas, em Quincas Borba, em O Alienista e outras ainda, principalmente as obras tardias, né, as obras ali do final da vida do Machado, que vão ter esse refinamento de recursos e vão brincar com a nossa percepção de verdade ou de mentira, né, em relação a isso. Então vejam que, conhecendo isso, né, se a gente lê conscientes disso, inclusive, a gente lê essa obra de uma forma muito mais divertida. Por isso, agora para terminar esse vídeo, o convite que eu quero te fazer é o seguinte: se você já leu Dom Casmurro, refaça a sua leitura pensando nisso. Com certeza isso vai gerar uma experiência de leitura muito mais interessante para você. E se você não leu ainda, faça a experiência de pegar esse livro e ler esse livro por essa perspectiva, pensando nisso. Se o narrador está sendo sincero, o que o narrador está querendo dizer, quais são as outras camadas de interpretação que eu posso ter nesse texto, porque essa é uma chave muito grande. Nós estamos falando de uma história que aparentemente tem um sentido, mas quando a gente começa a pensar, refletir melhor sobre ela, a gente vai desdobrando uma série de camadas de sentido que estão por trás daquilo, e a gente vai percebendo que aquilo na verdade é muito mais profundo. E aí a gente pode pensar, será que aqui se aplica mesmo a suspensão da descrença? Né? A suspensão da descrença é essa postura do leitor de ler indefeso. Eu vou acreditar em tudo que está nesse livro, eu vou mergulhar nessa história. Mas quando a gente tem um narrador assim, digamos que essa dinâmica muda um pouco. A gente não está assim tão inocente, né? A gente lê de um jeito mais arguto, assim, a gente lê de um jeito mais atento. A gente quer entender onde está a manipulação. E eu acho que isso é a melhor parte dessa leitura. Bem, espero que você tenha gostado de entender melhor sobre o narrador não confiável. Comenta aqui embaixo se você já tinha pensado sobre isso, quais livros você já leu que usam esse recurso, e deixa também o teu pedido aí de conteúdo para os próximos vídeos, tá bem? Nos vemos aqui no canal em outro vídeo. Até lá!